Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você que nos prestigia sempre nas manhãs de domingo aqui pela sua Band TV. A partir de agora, olha, canais abertos para a sua participação. Você se comunica conosco, mandando a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail. Pode participar também pelas nossas outras mídias sociais, a conta no Instagram, a nossa página no Facebook, nosso canal lá do YouTube. Aproveite todo o mundo do Boca Digital. Mande as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho e também opine sobre o tema de hoje. Um tema muito em voga. O trabalho home office, o trabalho em casa, o teletrabalho, ele veio para ficar? Ele é uma realidade? A gente quer saber. Você que está em casa aí, você que está trabalhando em casa, opine, participe do programa. Vamos juntos aqui durante a manhã desse domingo. Vamos saber como estão pensando os nossos convidados? Ah, sim, e hoje escolhi bem. O presidente da Matra 4, juiz do trabalho, Dr. Tiago Malman Susbach, opina. O trabalho home office é uma realidade que veio para ficar? Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa. Bom dia aos nossos telespectadores do Boca no Trombone. A pergunta de hoje ela é, de fato, muito moderna, muito atual e, efetivamente, todos faremos essa pergunta em algum momento. Será que o teletrabalho veio para ficar? Eu, pessoalmente, acredito que sim. E digo isso não apenas naquelas relações em que há entre empregado e empregador, visto que o teletrabalho tem previsão expressa na CLT já há alguns anos. Estou falando também daquelas relações autônomas, estou falando de advogados que na pandemia resolveram fazer seus trabalhos de casa, estou falando de contadores, estou falando de uma gama enorme de atividades que as pessoas perceberam que não precisam sair de casa para executar suas tarefas, tendo uma boa base de informática, uma boa internet, algo assim em suas casas. Portanto, nós temos que pensar, sim, em que fazer daqui para frente para contribuir que essa realidade se consolide de um modo saudável, de um modo em que as pessoas sejam, enfim, reconhecidas e essa atividade seja salubre fundamentalmente. O trabalho em casa ele é muito bom, mas ele traz alguns desafios e é disso que nós temos que pensar, talvez, daqui para frente. Muitos desafios, né, doutor Tiago? E mais um participante de hoje, ele que representa o Sindicato dos Aeroviários aqui da capital, é o seu diretor, Oswaldo Rodrigues, opinando sobre o tema do teletrabalho. Bom dia a todos. Nós ainda, nessa pandemia que veio atrapalhar nossas vidas durante esse ano de 2020, mas é vida que segue daqui para frente e nós temos algumas questões ainda que vão permanecer no nosso meio e uma delas é a relação de capital e trabalho, que vai se transformar com certeza a partir do momento que muitas pessoas acabaram trabalhando em casa e o home office eu acredito que ele tenha vindo para ficar. Nós temos aí os acordos coletivos de vários setores da nossa economia, as relações de capital e trabalho vão realmente sofrer, além das reformas que estão acontecendo, temos mais a questão específica de quem realmente vai trabalhar em casa, que são, com certeza, um tema, que é um tema que a gente vai ter que discutir muito dentro das nossas categorias, porque as cargas horárias, o tempo que os trabalhadores estarão à disposição da empresa, certamente vai se modificar e a gente precisa já começar a entender como que vai se dar essa relação para tentar regulamentar isso, para que o trabalhador não seja explorado no sentido de trabalhar muito mais horas do que o essencial. Porque a partir do momento que está conectado com o trabalho, está à disposição da empresa e isso deve ser complicado para as relações daqui para frente. Ajustes, né? Muitos ajustes que serão necessários, sim. E como está pensando o nosso consultor previdenciário sobre o tema, hein? Vamos lá, aqui no telão, está aí, ó, Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Dr. Charles, o que pensar dessa temática aí? O home office, ele veio para ficar? O senhor está aí no seu escritório, né? Mas por vezes, certamente, durante a pandemia, esteve em casa, né? Obrigado por atender ao nosso convite aqui do Boca, um bom domingo.
Muito bom dia, Solano, aos demais participantes do programa, em especial a todos que nos assistem. Com efeito, Solano, muitas vezes eu me vejo na minha casa trabalhando, às vezes, muito mais do que eu trabalho aqui mesmo no escritório. Sem dúvida alguma, Solano, o trabalho na modalidade do home office, ele veio para ficar em relação a muitos postos de trabalho, em que as atividades presenciais elas não são imprescindíveis. Né? Havia um movimento ainda tímido sobre a adoção do teletrabalho, mas a pandemia ela acabou por acelerar esse processo. E essa demanda, ela exige uma adaptação no sentido mais amplo que a palavra pode alcançar. Sim, sim. Me refiro ao comportamento humano. Nós somos programados a sair das nossas casas para trabalhar, Solano. Exato. Nós somos acostumados, programados a sair dos nossos compromissos e nos dirigirmos à Band TV para participar do teu programa. E tudo isso é uma reprogramação. Claro. Então agora é preciso reprogramar de modo que o trabalho realizado em casa ele não se confunda com as atividades particulares. E aí que eu questiono. Afinal de contas, é importante que todos nós tenhamos bastante claro o que cada um quer para a sua vida. Sim. Nós queremos trabalhar para viver ou viver para trabalhar. Tem que estar bem em mente isso, né? E com a resposta na ponta da língua. E falando em respostas, já estão vindo as primeiras perguntas na consultoria previdenciária. Hoje é com o Dr. Charles Pacheco. A Tereza vai vir o 14º para nós? Ela diz, quero uma resposta. Quer saber aqui a Tereza, Dr. Charles? A pergunta da dona Tereza, ela atinge o interesse de muitos aposentados e pensionistas, Solano. É porque existem 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Um PL no Senado e outro projeto de lei na Câmara dos Deputados. Mas ambos não avançaram até então. Então eu sugiro a todos que tiverem interesse neste tema, que ele é muito importante, ele prevê um 13º adicional nesse ano de pandemia, que consultem o site do Senado e da Câmara dos Deputados para que pressionem os parlamentares Sim. nesse sentido, porque o ano está terminando, Solano. Verdade. Mais uma aqui da Arielle, ela diz que o pai dela, o Francelino, vai completar 65 anos de idade esse mês e vai ter mais de 35 anos de INSS contribuído. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Sim, sim. O seu Francelino, nesse dia que ele completar os 65 anos de idade, ele vai ter implementado a idade para se aposentar de acordo com as novas regras estabelecidas pela emenda constitucional, a reforma da Previdência. Né? Mas eu sugiro muita atenção, porque considerando a informação de que o seu Francelino tem mais de 35 anos de tempo de contribuição, é possível que ele tenha direito adquirido a se aposentar pelas regras anteriores à reforma. Claro. Eu recomendo que ele faça um planejamento da sua aposentadoria com um advogado especialista da sua confiança, para identificar qual caso seria mais vantajoso. Perfeito. Inclusive porque ele poderá optar pelo descarte do salário de contribuição no cálculo da média contributiva. Então, Sim. sem dúvida alguma, é importante que ele procure um profissional para verificar qual é a aposentadoria mais vantajosa. Dr. Charles está conosco, continua e também está lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca da RB, na nossa Rádio Bandeirantes. E vai fazer publicações de direito da Previdência, de direito do trabalho. Olha aí a hashtag, ó, Boca Ano 31. Use sempre a nossa hashtag quando vai fazer publicações de direito previdenciário, direito trabalhista, direito dos servidores. E tá coladinho aí também a nossa conta lá no Twitter, ó. É um pouquinho diferente, @programa Boca em 140 caracteres, você se comunica conosco. Vem o recado aí do Momento Solidariedade, sim, do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.
Seja parceiro da causa aí. Acesse lá as redes sociais do Banco de Alimentos. O programa de hoje está perguntando: o teletrabalho, o home office, ele veio para ficar? Retorna aqui no Boca o presidente da Amatra 4, o doutor Tiago Malman Sulzbach. Solano e telespectadores, duas preocupações principais se assomam nesse momento em que se consolida o teletrabalho na nossa realidade. A primeira delas, a necessidade de mantermos um ambiente de trabalho, um escritório salubre dentro de casa. Veja que uma má postura, uma forma de trabalhar um pouco inadequada pode gerar sequelas no futuro, pode gerar doenças ocupacionais, tendinites ou coisas que valham, que podem prejudicar a saúde de cada um e de cada uma. Não obstante, outra grande preocupação é a limitação de jornada. Observem que nós acabamos, de alguma forma, trabalhando mais em casa. E estando em casa o trabalho, é mais difícil de fazer aquilo que a gente chama de desconexão. Aquele ambiente em que casa é lazer e o trabalho fica em outro lugar. Isso é muito mais difícil de fazer no teletrabalho. E a tendência de que as pessoas trabalhem jornadas cada vez mais longas é preocupante também sob esse ponto de vista, não só da salubridade do trabalho, mas efetivamente da questão de desvinculação desse próprio trabalho. E para a saúde do trabalhador é fundamental, né? Conseguir fazer essa desconexão, muita atenção quanto a isso. Mais uma opinião dos aeroviários da capital com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Eu creio que, como eu dizia no bloco anterior, que é uma novidade para nós. É uma novidade para nós e nós não temos outra alternativa senão sentar com os trabalhadores, começar a analisar e pesquisar a respeito desse tema, como se dá essa relação entre o trabalhador que está em casa e as empresas. É extremamente difícil, a gente sabe que os custos vão diminuir para as empresas e também o trabalhador vai estar conectado o tempo todo, como eu dizia antes. Nós teremos teremos que ter um período de convivência com isso ainda para saber como é que vai se dar essa relação. Eu acredito que vai ser exigido muito do judiciário, por exemplo, na área trabalhista, porque é uma novidade até talvez para a legislação vigente no momento e principalmente para a nossa justiça trabalhista. Então, não creio que a gente tenha hoje uma solução específica para determinar como é que isso vai acontecer, mas vai ser um trabalho conjunto que a gente vai ter que estabelecer daqui para frente para chegar num acordo com as empresas defendendo o interesse dos trabalhadores. E daí a importância dos sindicatos nesse momento, certamente também, para essa questão do teletrabalho. Mais dúvidas, vocês vão encaminhando as questões de direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? E também direito previdenciário. Hoje aqui o nosso consultor é o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. A Mara diz que fez 60 anos agora em setembro e pelas contas já tem 15 anos de contribuição. Tem alguns períodos que não consta lá no CNIS. Ela quer saber se pode incluir através do aplicativo do INSS e pedir a aposentadoria, Dr. Charles. Olha, dona Mara, a retificação dos dados no CNIS, ela vai ocorrer no próprio processo administrativo em que a senhora vai requerer essa aposentadoria. Mas atenção, dona Mara, a reforma da Previdência, ela aumentou de 60 para 62 anos a idade para a mulher se aposentar. Então, no seu caso, a senhora não se aposenta com 60. Mas também não vai precisar chegar aos 62. A senhora deve se aposentar ao completar 61 anos de idade no próximo ano. Tá certo. Dr. Charles ainda fica com a gente, tem mais dúvidas de previdência para ele responder. Agora a gente dá uma paradinha nas previdenciárias e vamos para a área do direito do trabalho com o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pela dona Arlete, lá de Pelotas. Ela nos conta que a sua empresa está sem pagar o fundo de garantia já faz 4 anos e ela vai entrar no 5º ano. E ela gostaria de saber justamente isso. A partir do 5º ano, ela perderia totalmente o seu direito de cobrar o fundo de garantia? Não, dona Arlete, não é assim que funciona, tá? Na Justiça do Trabalho, o trabalhador possui 2 anos para ingressar com a ação trabalhista e
após o ajuizamento da ação, ele terá como cobrar os últimos 5 anos. Então, se você ajuizasse uma ação hoje, dia 8 de novembro de 2020, pedindo seu fundo de garantia em atraso, você poderia cobrar parcelas até o dia 8 de novembro de 2015. Esses 5 anos são seus, ninguém mais vai lhe retirar, certo? O que acontece é aquilo que passar dos 5 anos, aí sim você estará perdendo. Vamos imaginar que você ingresse com a ação só daqui a 1 ano, e aí você já tenha 6 anos em atraso. Desses 6 anos em atraso, você só poderá cobrar os últimos 5, tá bom? Mas não perderá o direito integral. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Valeu, obrigado doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados. Nosso time trabalhista pode mandar, pode continuar enviando as suas dúvidas de direito do trabalho aqui, que posteriormente lá no nosso Mundo Digital do Boca respondemos para você. Espaço agora das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A comissão realizará o 8º encontro dos advogados previdenciaristas, tradicional evento da comissão no dia 27 de novembro, às 14 horas. No evento, que será gratuito, serão debatidos os principais problemas dos juizados especiais federais. Confirmaram presença nomes como José Savares, Cláudio Lamáquia, Guilherme Portanova, Jane Berwanger, José Ricardo Caetano Costa, dentre outros. Também serão convidados parlamentares para um debate sobre as possíveis modificações no âmbito federal. Aspas para o presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick. É uma oportunidade de interlocução e debate sobre problemas enfrentados pelos advogados e segurados. Esse ano, convidaremos diversos integrantes do Judiciário e do Legislativo para tentar encontrar soluções. Contamos com a participação de toda a advocacia previdenciária do Estado. Além de anunciar o evento, o presidente da comissão também esteve, durante essa semana, reunido através do Fórum Interinstitucional com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, para buscar soluções para a rapidez de implantação dos benefícios judiciais. Todo domingo, aqui no Boca, você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Vamos para mais um quadro de consultoria? Agora a gente vai lá para a área das finanças. O que pensa lá o nosso educador financeiro sobre a questão do home office? Está chegando aí o Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje viremos falar sobre o tema: o home office veio para ficar? E a nossa resposta é sim. Este ambiente é a minha casa e é daqui que eu estou gravando este vídeo para lhe dar 3 dicas de como continuar trabalhando de casa. A primeira dica é: tenha um ambiente específico para você poder trabalhar. Por que isso é extremamente relevante? Porque senão você vai estar na sua casa e você vai estar pensando que está trabalhando, ou você vai estar trabalhando pensando que está em casa. Então, em nenhum momento você vai estar 100% focado. Segunda dica: se vista exatamente como você fosse ir para um local de trabalho fora da sua casa. Se você usava terno, continue utilizando terno. Se você usava gravata, continue utilizando uma gravata. Porque isso é extremamente importante. Esse é um sinal para o seu cérebro novamente. São questões psicológicas que diminuem a nossa produtividade. E se você continua dando os mesmos sinais, você continua mantendo a mesma produtividade. A terceira dica, ela é o seguinte: você precisa também dar um sinal que começou o seu horário de trabalho. Como a gente faz isso? Se você tem equipe, faça uma reunião matinal com um horário específico, 8h30, 9 horas, 15 para as 9, 7h30, não importa o horário. A sua equipe como um todo precisa saber que a partir daquele momento iniciou o trabalho de todos vocês. Se você não trabalha com equipe, você é um autônomo, você é um profissional liberal, como você faz isso? Coloque um despertador. 8h30, 8 horas, meio-dia, não importa o horário. Coloque um despertador para você saber que a partir daquele momento você está trabalhando. Muito obrigado ao Rafael Toro, nosso
consultor da área de finanças aqui no Boca no Trombone. Você continua participando dessa edição, mandando as suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho. Vamos com mais uma previdenciária? Vamos sim. Hoje é o doutor Charles do Rodrigues e Pacheco que está respondendo as dúvidas. Para a Fabiana, lá de Pelotas, um abraço à Zona Sul do Estado. Ela disse que trabalhou com carteira assinada por 14 anos e faz 8 anos que está como monitora, concurso da Prefeitura de Pelotas. Tem 45 anos. Com quanto tempo ela vai conseguir se aposentar e quer saber se é possível utilizar esse tema da iniciativa privada no serviço público e mais, se o tempo de estudo, o tempo na faculdade, ele conta para a aposentadoria, doutor Charles? Olha, Solano, a Fabiana, lá de Pelotas, ela tem tempo de contribuição em 2 regimes de previdência distintos, né? O regime próprio e o regime geral. O tempo trabalhado no regime geral, ele vai poder ser averbado no regime próprio em que ela requerer aposentadoria, né? E ele vai somar o tempo de contribuição desde que os tempos não sejam concomitantes, né? As horas de trabalho na faculdade, eu imagino que seja como na monitoria, sim, ou como bolsa, ele não vai contar como tempo de contribuição, salvo se tenham sido efetuados recolhimentos previdenciários nesse sentido. Com quanto tempo, o tempo que falta para se aposentar, seria necessário fazer um estudo bastante detalhado do caso dela. Tá certo. Planejamento previdenciário, mais uma pedida aí. Paradinha para o seu mate, seu café, a gente vai para o Momento Ademilar aqui no Boca e na volta voltamos, né, com mais debate sobre o home office. Ele veio para ficar? Daqui a pouco, e tem mais consultoria previdenciária. Tem um tempo de cuidado. Tem muita coisa aqui no Boca, no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela grande audiência em todo o estado gaúcho, né? Continue participando, mandando a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho pra gente. E opinando sobre o tema de hoje. O trabalho em casa, o teletrabalho, ele veio para ficar? Quem conclui em nome da Amatra 4 é o seu presidente, Tiago Malman Susbach. Por fim, Solano e demais telespectadores, muito obrigado pelo convite, agradeço tremendamente essa oportunidade de estar aqui de novo no nosso Boca no Trombone. Agradeço a Bandeirantes, agradeço a todos que trabalharam e puderam colocar esse programa no ar, nesse momento tão difícil da pandemia, e deixar esse recado final, para que as pessoas que estejam em teletrabalho percebam que nós temos sim grandes benefícios nesta hipótese, mas que não podemos descuidar de nossa saúde física e mental no exercício desse trabalho em casa. O trabalho em casa, ele prejudica ou dificulta sobremaneira a possibilidade que nós temos de desconectar do trabalho. E nisso está um dos grandes desafios para a continuidade salubre dessa modalidade de trabalho que se revelou tão importante nesse período de pandemia. Muito bom dia a todos. E até a próxima. Palavra final do Sindicato Zero Viários, com seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Eu creio que ainda teremos muitos programas como estes, que vai ter como tema a questão do home office. Eu gostaria também de aproveitar esse espaço da TV Bandeirantes e dizer que o Sindicato Zero Viários de Porto Alegre está fazendo um trabalho para expandir as bases do Sindicato Zero Viários de Porto Alegre para o nosso estado. Começamos já a visitar as bases do interior para atender aqueles trabalhadores que estão sem assistência nenhuma, sem representação, e creio que daqui para frente nós poderemos defender o interesse desses trabalhadores, um trabalho lento e progressivo que a gente está fazendo, não só na área de regularização disso, mas também já conversando com os trabalhadores que estão sedentos de representação,
coisas que nós já estamos associando informalmente, por enquanto, né, alguns trabalhadores das bases do interior que têm voos regulares comerciais. Então é importante o interior aí, o pessoal ficar atento que a gente vai aparecer por aí onde tem aeroporto para representá-los. Vamos para as últimas dúvidas, as questões de previdência, hoje com o Dr. Charles do Rodrigues Pacheco Advogados. Doutor, a Cláudia disse que tem esquizofrenia, enviou os papéis para o LOAS, que está em análise. Ela conseguiu um emprego de carteira assinada, mas eu queria saber se vão me chamar ainda para a perícia. O correto, dona Cláudia, é que a senhora seja chamada para realizar a perícia médica, que o INSS conclua a análise das condições sociais e também conclua o seu processo. Certo. O fato da senhora ter se empregado no curso do processo administrativo, por si só, não afasta o direito ao reconhecimento do LOAS, em especial desde a data em que a senhora requereu até o início do contrato de trabalho. Perfeito. Doutor, para encerrar, duas em uma, do Paulo de Estrela e do Eduardo Santos. Eles perguntam sobre a aposentadoria especial, se pode ser convertida em tempo comum e vai poder continuar trabalhando no mesmo local. É a mesma dúvida, a mesma questão, né? O Eduardo, inclusive, ele é técnico de enfermagem. Perfeito. Essa é uma pergunta excelente para o momento e é uma estratégia muito interessante para permanecer no trabalho sem o afastamento, né, das atividades especiais. A conversão do tempo especial em comum. Isso afastaria a aplicação do tema 709, ainda não divulgado pela STJ. Tá certo. Doutor Charles, muito obrigado pela participação, um bom domingo e siga firme aí pela nossa Previdência. Até a próxima. Muito obrigado, Solano. Muito obrigado pelo convite, um bom domingo a todos. Obrigado. Vamos para o nosso quadro da calmaria? Vamos sim, a hora da consultoria psicológica aqui no Boca, no nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal! O Tempo de Cuidado hoje vai conversar com você sobre essa questão do home office que, na minha visão, veio para ficar sim. Ele se tornou uma necessidade frente ao momento pandêmico de isolamento social e a verdade é que muitas pessoas acabaram se adaptando de uma forma muito tranquila e muito prática a esse padrão de trabalho diferente até então. Muitas empresas multinacionais já desenvolviam home office e agora isso se espalhou de uma forma bastante grande. O que eu percebo é que tivemos ganhos na questão do deslocamento, da nossa proteção com a nossa saúde. No tempo que se ganhou, a gente pôde trabalhar mais, se aprimorar mais, poder ter um pouquinho mais de tempo para a família e para a gente, mas a gente também teve perdas. E as perdas foram muito sociais. A gente se isolou e com esse isolamento, muitas das relações se perderam, inclusive as relações entre os nossos colegas e os colaboradores, que são relações importantes para o crescimento das relações profissionais e para o nosso crescimento de relações pessoais. Então eu penso que o desafio hoje dentro do home office é como a gente vai fazer isso funcionar, podendo cuidar da nossa saúde psíquica. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau! Obrigado, doutora Cíntia, até uma próxima. Bom, e o Boca no Trombone não poderia se omitir do fato que ganhou contornos de notícia nacional durante essa semana, que foi a má conduta reprovável de um colega, de um advogado, na audiência de instrução do caso da digital influencer Mari Ferrer, lá em Santa Catarina. A conduta do advogado, naquele momento, ela é inaceitável. O advogado não pode proceder dessa maneira. E as medidas, pelo que se tem notícia, estão sendo tomadas por parte do Conselho de Ética da Seccional Santa Catarina, lá da OAB, e nós somos solidários à digital influencer, porque não aceitamos qualquer tipo de preconceito, ainda mais vindo de um advogado, ainda mais no momento do seu trabalho, certo? Boca no Trombone é contra qualquer preconceito. Até domingo que vem.